Sejam todos bem-vindos para esse estudo. Nos 2 primeiros sábados do mês, nós caminhamos com nossos estudos dentro da teopsicologia. Hoje vamos falar sobre o propósito do namoro cristão, já que estamos muito próximos do Dia dos Namorados, que é um evento secular, mas não tem como a gente passar por esses eventos sem estar refletindo sobre o que o dia nos propõe. Caminhamos aqui com o apoio da Educação Cristã 2, do apoio da pastora Maria José. Eu sou Sandra, psicóloga diaconisa, e me é reservado esse tempo e eu agradeço a oportunidade, porque enquanto nós estamos estudando, nós estamos também refletindo muito sobre nossas questões pessoais também. Então, vamos orar. Senhor Deus, Mestre amado, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, nos capacita, Senhor, em nome de Jesus, a termos sabedoria para nos livrarmos, sabermos nos livrarmos do mal, para podermos tomar boas decisões, Senhor, e que as nossas decisões estejam no centro da sua vontade, no centro do seu propósito, alinhado com os nossos desejos caros dos nossos corações. Eu peço a sua capacitação, Senhor, me livra dos meus pecados, os conhecidos, ocultos, para que eu possa ministrar, Senhor, esse momento, esse assunto tão caro, tão carente, né? Como muito carente, né, de todas as igrejas, de receber reflexões sobre a questão do namoro cristão. E em nome de Jesus também agradecemos seus feitos em nosso meio, por todas as respostas aos nossos pedidos de oração, por súplica, por clamor, por solicitações, e adoramos, Senhor, a Ti, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, louvor, e assim prosseguimos com esse estudo. Amém. Então, para o propósito do namoro cristão, na palavra, em Atos 18, de 24 e 16, fala um pouquinho de dois personagens importantes sobre essa questão. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, Priscila e Áquila eram um casal com propósito, um casal que estavam junto com o propósito de abrir a sua casa para receber pessoas, para evangelizar, para receber missionários. Então, não era um casal sem propósito. Nós vamos falar um pouquinho de Priscila e Áquila, né? E aí diz em Romanos 18, 3, 5a: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, Priscila e Áquila, um casal que se uniram com propósitos de abrir a sua casa para que ali se fizesse a igreja do Senhor, e Paulo se agradava da companhia, se agradava de tê-los como colaboradores. O que Deus faz, Ele sempre tem o propósito de fazer, diz Augusto Strong. O assunto de hoje é de suma importância para solteiros, mas se você tem alguém em sua casa, em sua vida, já tem alguém, o texto também vai ajudar, né? Esse estudo também vai ajudar a refletir
se estiver em crise, o que você está passando, por vários prismas, a gente vai passear um pouquinho por várias questões. Quando se está solteiro, a primeira coisa que observamos é o exterior. Nós temos uma sociedade que valoriza muito o exterior, mas nem estou falando de beleza em si, mas, por exemplo, alguma coisa que nos chame a atenção, sorriso, cabelo, jeito, isso é super comum, não é coisa do outro mundo, mas existe um perigo muito grande quando falamos de escolher alguém para compartilhar toda uma vida. Eu penso que você mesmo que está aí desse lado, né, deseja se relacionar somente, não deseja se relacionar somente por carência e curtição, deseja compartilhar sua vida e amor com essa pessoa. Eu sei que tem muitas pessoas que buscam isso, né? E buscam com sofrimento, não buscam de qualquer jeito, então, por mais que a pessoa, né, às vezes está aí achando que é por carência, depois no fundo da sede, do cerne do coração dela, ela sabe que ela quer uma pessoa para toda uma vida. Sendo assim, é bom tomar cuidado, né, pois tomar alguns cuidados. Como cristão, precisamos ter em mente que existe algo mais elevado e mais significativo do que beleza exterior. Deus não vai lhe dar alguém só porque você se apaixonou por sua beleza. Ele tem coisas mais importantes, né, para você, para a sua vida, planos e projetos. Já parou para observar o mundo em sua volta? Como que é e como que está? Né? Então, os propósitos de Deus, de Jesus para a nossa vida em todas as áreas, são que aconteçam coisas grandiosas, coisas até com um sentido eterno, né? Para a eternidade. Algumas pessoas chamam de destino pelo fato de que, mesmo não conhecendo o futuro, né, e sem a mão de ninguém, as coisas no seu devido lugar e que tudo se encaixa perfeitamente. Só que você tem consciência que existe um maestro, nós temos consciência que existe um maestro que rege tudo que acontece no nosso mundo, Jesus. Nada acontece por acaso. Se nós temos um plano de encontrar alguém, com ele dividir sua vida, é bom pedir orientação a Deus e abrir seus olhos, abrir os nossos olhos para o que realmente é importante. Deus nos criou para uma missão nesta terra. Este projeto em nossa vida pode ser árduo e complexo. Nossas qualidades nos ajudam a enfrentar todos os desafios dessa missão. Mas a grande pergunta é: e esta pessoa que você está pensando em casar-se também tem o mesmo perfil? Pergunte a si mesmo. Sua missão é importante? Será um auxiliador idôneo ou vai ser um peso a mais em sua caminhada? Porque nessa busca, os encontros, conquistas, tudo é muito bonito, mas o caminhar junto dia a dia pode vir a ser árduo. Precisa ter alguns elementos que eu vou citar abaixo, que são extremamente importantes para que seja uma caminhada onde ambos cresçam e tudo à sua volta floresça também. Tem um ditado que diz: os 2 dias mais importantes da sua vida é quando você nasceu e quando você descobriu o propósito da sua vida. E muitas vezes o cristão tem propósitos, mas compartilhamento de propósitos é algo que precisa ter a mão de Deus para que aconteça perfeitamente segundo a vontade dele. Deus está mais preocupado com uma pessoa que você vai casar do que você mesmo. Nunca se esqueça disso. Se você escolher a pessoa certa, já é 50% de possibilidade para um casamento feliz. Temos muito exemplo na Bíblia sobre esse assunto. Adão nunca reclamou a Deus por estar sozinho, mas estava no coração de Deus, um projeto fantástico. A família, ali nasceu a família. Então Deus juntou Adão e Eva para formar a primeira família do mundo. Né? Depois trouxe tudo o que nós sabemos, mas ali temos essa origem. Reflexões importantes. Eu citei em cima, queríamos falar algumas reflexões que precisam ser consideradas. Trate a sua namorada, trate o seu namorado como se fosse
um irmão. Né? Um homem cristão, a mulher cristã deve tratar uns aos outros, né? Aqui diz, as moças com as irmãs com toda a pureza. Isso é um recado para os homens, 1 Timóteo 5:2. A sua namorada não é um objeto feito por seu prazer, e sim uma pessoa feita à imagem de Deus, respeita. Isso eu digo para os moços e para as moças, né? Também precisam. Hoje existe todo um empoderamento dos dois lados que acaba se esquecendo de desenvolver e colocar nos relacionamentos uma coisa chamada empatia. Evite o egoísmo. Muitas pessoas namoram e até se casam por motivos egoístas. Um amor verdadeiro não procura seus interesses. 1 Coríntios 13:5. E sim procura o bem-estar do amado ou da amada. O amor de Jesus para com a igreja não é egoísta. Ele se sacrificou por ela e pede a mesma coisa ao homem em relação à esposa, em Efésios 5:25-33. Este amor puro e verdadeiro deve começar no namoro. Então, muitas vezes, um namoro desastrado, né? A pessoa acredita que depois de casar tudo se resolve. Mas um namoro desastrado é que nem Gênesis, é a origem. Ali já está tudo o que tem por vir a ser. Para tomar todo cuidado. Ou esse namoro começa desastrado, pode ser transformado em Cristo, forjado o caráter de cada um em Cristo e selado com um casamento. Isso também acontece. Mas somente se for colocado aos pés do Senhor. Tito 2,6 diz que o amor é cego, mas que o casamento abre os olhos. Deve-se namorar com os olhos abertos, observando o comportamento e caráter da outra pessoa. Ele ou ela o traiu durante o namoro. Será que se mostrará fiel no casamento? Ele mente aos outros, ela mente aos outros. Será que sempre lhe dará a verdade quando você precisar da verdade? Ele ou ela é explosivo, fisicamente violento agora? Acha que vai controlar esses impulsos depois de se casar? Em muitas conversas com casais que enfrentam problemas no casamento, eu pergunto se atitudes erradas se apresentarem no namoro. Na maioria dos casos, a resposta é sim. Né? A pessoa está com um casamento falido, com um monte de, né? E a gente pergunta onde foi a origem? Ah, já era assim. Mas os olhos não perceberam, né? De um ou de outro. Mas quase sempre acrescenta-se um fato. Mas eu não me incomodava com aquilo, porque eu estava apaixonado e queria casar. Precisa se namorar de olhos abertos. E um outro, em Êxodo 20:12, tem uma outra consideração muito importante. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Respeite o papel dos pais durante o namoro. Durante o namoro, alguns jovens quase evitam os pais e não frequentam as casas das famílias, sempre procurando ir para outros lugares. Na Bíblia, observamos que os pais frequentemente aconselhavam seus filhos na escolha dos seus parceiros. Em alguns casos, o filho já era um adulto, mas ainda respeitava a orientação dos pais. A gente pode ver em Gênesis 24:3, 4, 28:6, 34, de 4 e 6. Os pais normalmente têm muito a oferecer porque já passaram pelas fases do namoro, do noivado e do casamento. Têm aprendido de outros casais também ao longo dos anos. Seria um grave erro não aprender com a sabedoria dos pais. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbios 6:20. Muitos casais sofrem hoje porque se mostraram teimosos e nem olharam nem de perto nenhuma das orientações e não respeitaram os pais neste namoro. E aí é uma questão de responsabilidade. Ir até a casa da moça, né, pedir os pais a permissão para namorar, não é coisa do passado. É coisa responsável. Eu tenho visto aqui no consultório isso acontecer, viu? Tá se retomando isso, tá ficando, né? Tem umas pessoas aqui no consultório que estão muito cuidadosas com essa questão, tanto homens como mulheres. Mulheres que pedem para que o rapaz faça isso e ele começa a se estranhar, mas acaba fazendo, e homens que já estão propensos a fazer isso. Né? Você vê que a vida é cíclica, né? Isso está retomando, isso é bom.
Responsabilidade traz credibilidade. Quanto mais responsabilidade um tiver com o outro, principalmente consigo mesmo, mais sólido e maduro será esse relacionamento. E a irresponsabilidade deixa qualquer um inconsequente. Faz o que dá na telha. Não ouve a opinião dos outros, principalmente dos pais e líderes. Faz você criar desculpas para atitudes imaturas, né? E às vezes um apoiando o outro nas atitudes imaturas e depois, quando vem os filhos, quando casa, fica cobrando maturidade. Então, tudo é um contínuo e crescente. Não que as coisas já começam tudo redondinho, bonitinho, mas precisa crescer em experiência, ensinamentos e maturidade, porque a vida vai exigir maturidade. Enfim, ela faz você afundar-se sem ter a noção do tamanho do buraco. Se está assim, é a hora de acordar. Levante-se, você não é mais menino e nem menina, seja responsável. Porque o namoro é para os jovens adulto e adulto. Então, ele exige que caminhe junto com responsabilidade, não com meninice. Casais bem-sucedidos, Áquila e Priscila trabalharam juntos no ensinamento de Apolo, para ensinar Apolo, em Atos 18 e 26, e foram considerados por Paulo cooperadores em Cristo, em Romanos 16, 3. Uma igreja se reunia na casa deles, Romanos 16, 5. Olha que responsabilidade, não é responsabilidade mais só um com o outro, mas com a obra, com o trabalho cristão, com a abertura para um propósito maior. Né? E você, né, e nós, né, as pessoas que estão procurando um namoro, às vezes o propósito é raso, é pequeno, né? É para, né, postar lá na internet, toma cuidado. O propósito do namoro cristão e do propósito tem que ser um propósito nobre. Estamos preparados para a obra juntos? Estamos preparados, se precisarmos, abrirmos nossa casa para receber um missionário, para receber alguém que precisa ser evangelizado? Esse propósito é um propósito nobre. Então, eu pretendo caminhar no próximo estudo falando mais de Áquila e Priscila, porque tem uma história bonita e grande sobre esse casal, e aprofundar em outros temas. Deve-se olhar para o seu próximo, vamos falar de paciência no nosso próximo estudo. Santidade, porque é um assunto que merece ser aprofundado. Estímulo jovens também, por favor, estejam por perto, né? Que os jovens estejam por perto ouvindo esse estudo. Estimule o amor e as boas obras, olhando nas direções certas. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Deve-se olhar para Deus. Em todas as circunstâncias da vida, devemos olhar em primeiro lugar para Deus. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento, Mateus 22, 37, 38. Um namoro que tira a sua atenção das coisas de Deus não ajudará no seu crescimento espiritual. Se de fato você ama o seu namorado, se de fato você ama a sua namorada, faça tudo para ajudá-la a chegar ao céu. Não se esqueça de olhar para cima e juntos olharem para cima. Conclusão: o que é esperar em Deus? Muitos falam, quero um amor para a vida inteira, mas ninguém espera por esse amor, ninguém espera muitas vezes a vontade de Deus. Né? Muitos jovens estão muito carentes, assim, jovens cristãos mesmo, e a única coisa que eles acham que supre algo na vida deles é tendo um amor. Muitas pessoas sozinhas também, né? Mas muitas vezes acaba deixando o coração mais vazio do que já estava. Quando é cultivado, né, uma semente que não dá frutos, e aquilo vai ficar esperando aquilo germinar, aquilo dar frutos, e aquela semente está morta. Esperar em Deus não é falar eu te amo, esperar em Deus não é dizer que gosto daquela pessoa, esperar em Deus é muito mais do que isso. É você falar, vou orar, vou esperar, se aparecer uma pessoa legal, um cara legal, uma garota legal, vou orar e pedir a Deus para ela ser meu pai, para ele ser meu pai. Meninas, ser solteiras não é nenhuma doença grave, né? Porque essa palavra, né?
Existem vantagens também em ser solteiro. Em todos os momentos precisa ter o propósito de Deus, precisa ser entendido pelo prisma dele. Todos os momentos da nossa vida. Então, existe vantagem de ser solteiro, ainda mais solteiro cristão. Vai para o culto de jovens, não tem, né, hora para voltar. Tem que ter em mente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus nos quer por inteiro e muitas vezes decepcionamos o Espírito Santo com algumas atitudes que fazemos na vida sentimental, que esse é uma armadilha do inimigo também. Muitas vezes penso, Deus criou o homem e a mulher para ter uma história linda. Deus ama romance, penso, porque os jovens de hoje em dia não. É importante que entendam a vontade de Deus nessa parte. Eu não falo nem de hoje em dia, porque jovem é jovem, né? Ser solteiro não é fácil, estar sozinho não é fácil, tem a questão da solitude, aproveitar a sua solidão da melhor maneira possível, no seu autocuidado, tem muitas coisas, né? E não só os jovens, mas as pessoas, mulheres solteiras, homens solteiros também. Ser solteiro não é fácil, mas saiba que você vai se dar bem, porque aquela pessoa que fica com todas as pessoas não vai estar na vontade de Deus, né? A, né? A pipoca, né? Não vai estar. Deus vai abençoar o seu casamento e você precisa ter fé e não se lamentar porque é solteiro ou solteira. Toda condição precisa ser colocada e ser vivida com um olhar espiritual também, porque isso está acontecendo na minha vida. Qual o aprendizado, né? E o seu propósito com Deus é único, individual, solteiro ou casado. Deus tem propósito na sua vida. Uma coisa Deus já me ensinou, muitas vezes colocamos vários sonhos na frente de Deus na nossa vida, e na nossa vida só vira naquilo em que realizar, né? Se não realizar esse sonho, então Deus não realiza porque você, eu, precisa colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Aí quando você reconhece o que você fez, Deus te abençoa, o que você fez de melhor, alinhado ao desejo dele, às promessas que ele tem para você. Muitas vezes é preciso renunciar muitas coisas para estarmos na vontade de Deus, e muitas vezes para renunciar é aquela pessoa que gostamos até, mas que no fundo não tem propósito, não tem promessa para você, seja homem ou mulher, mas no fundo ele não traz paz, não traz conforto diante da presença de Deus. São tantas coisas, tantas lutas humanas que precisam ser lutadas, alinhadas, que você começa a se distanciar de Deus. Então, tome cuidado quando uma pessoa te tira muito, né, da tua família, dos teus amigos, da igreja, te tira das coisas caras que você já conquistou. Esse é um grande sinal de que você não está alinhado, que tudo isso não está alinhado com a vontade de Deus. Quando há roubos, quando há perdas, né? Quando para estar com uma pessoa, você precisa ter muitas perdas, provavelmente Deus não está nisso. Uma coisa é preciso lembrar, quando você estiver alguém, essa pessoa precisa te deixar em paz, trazer você mais perto de Deus, da sua família, e também precisa saber o tempo e a hora certa que isso for acontecer. Não queira despertar um amor na adolescência, porque ainda não é o tempo, um amor, né, que te tira, às vezes a pessoa acaba saindo até dos estudos, do trabalho, né, dos amigos, e adorar a Deus durante todo esse período de propósito, de busca, adorar a Deus, dar o seu melhor para Ele. Mulheres, vocês podem até ir atrás, né, de príncipes encantados, viajar para o mundo inteiro, encontrar sua cara metade, mas você, mulher, também vai precisar por conta própria, porque aquilo que Deus preparou, né, não caminhar por essa conta própria. Aquilo que Deus preparou para você está guardado e você não precisa ir tão longe para ser feliz. Muitas vezes as mulheres, as meninas dizem, não custa nada esperar. Claro que custa, custa sim, custa muito. Você vai ver seus amigos namorando, casando, e você lá e só vela, né, como diz, mas no final você que vai sair
bonita, porque você agradou a Deus e Ele vai te dar o melhor que Ele tem e que Ele pode agir na sua vida pela graça, pela misericórdia, pela bênção. Você que espera em Deus, vale a pena estudarem, refletirem, formar grupos, se consultarem com os pastores da igreja sobre as frases que encontramos na casa de Priscila e Áquila. Sobre todas, tem muita história sobre Áquila e Priscila que nós vamos estar falando no próximo estudo. Deus mandou o seu único filho por você, ele resolveu o maior problema que você acha que é a vida sentimental, não tem jeito. Claro que existe coisas básicas para você fazer. Orar, confiar, esperar, vai valer a pena. E caminhamos mais um pouquinho do nosso próximo estudo sobre esse tema. A paz a todos, graça e paz, e nos encontramos no próximo estudo.